Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Então vamos lá, a gente vai falar sobre integrais triplas hoje. E aí eu vou trazer uma motivação primeiro, né, de por que a gente vai lidar com isso. E depois a gente vai discutir como é que calcula. Integrais triplas. Bom, gente, se você lembrar, lá em cálculo 1, a primeira vez que você foi ter uma aula de integral, você tinha uma função de uma única variável. E no caso, o gráfico de uma função de uma única variável é uma região bidimensional. Então, lá na época, a motivação que você tinha era calcular uma área, a área abaixo do gráfico da sua função, essa região bidimensional. Quando a gente chegou aqui em cálculo 2, nas integrais duplas, você tinha uma função de duas variáveis. E aí o gráfico dela era tridimensional. Então, qual era a motivação? A gente queria saber como é que você calcula o volume da região abaixo da superfície. Essa era a motivação. Só que agora, em integrais triplas, você tem uma função que já depende de três variáveis. Tá? Então, imagina que você tem uma função aqui, chama a função ρ, só que ρ depende de x, y e z. Então, o que acontece? Se eu te pedisse para desenhar o gráfico de uma função de três variáveis, o gráfico dela seria algo da quarta dimensão. Então, aqui nós estaríamos falando sobre, não sobre volume, mas sobre hipervolume. Então, ao invés de eu falar sobre hipervolume, eu vou trazer uma outra motivação aqui para a gente. Então, vamos dizer, olha só a nossa motivação agora para estudar esse assunto, que você tem um objeto e você queira calcular a massa desse objeto. O seu objeto, ele é tridimensional, o que já é de se esperar, porque o nosso mundo é tridimensional. Então, digamos que eu te dê a densidade de uma caixa. Pensa numa caixa retangular, uma caixa tradicional. E aí eu quero que você calcule para mim a massa dessa caixa. Ou desse bloco. Bora falar de bloco, que fica mais realista. Pensa que você tem um bloco, eu quero que você calcule para mim a massa desse bloco. A única coisa que eu lhe dou é a densidade em cada ponto desse bloco. Então, o nosso objetivo é calcular a massa dele. Como é que a gente vai fazer isso se a densidade está variando? Aí, para isso, eu vou ver qual é o domínio da minha função. Aí, olha só, vamos dizer então que o nosso domínio, e aqui eu vou chamar esse domínio de B ou E. O nosso domínio é uma região do R3, tá o quê? X está entre constantes A e B, Y também está entre constantes C e D, e o Z também está entre constantes E e F. Tá? Então, eu te dou uma função e eu te dou o domínio dela. Se ela é uma função de três variáveis, então o domínio dela está no R3. Então, olha só, a primeira e grande diferença é que o domínio da sua função, ele já aparece no R3. Isso que é uma grande diferença. Porque até então, o domínio de uma função de duas variáveis aparecia no R2 e o gráfico que era no R3. Agora não. Agora o domínio dela eu já vou desenhar no espaço R3. Então vamos lá. Aí nesse caso aqui, ó, como x, y e z estão entre constantes, se isso acontecesse no R2, isso seria um retângulo. No R3, isso é uma caixa retangular. Então imagina, ó, que a gente tem algo assim. E eu vou desenhar aqui uma caixa retangular. Ó, então imagina que você tem aqui essa caixa retangular. Claro que eu estou no R3, então bora colocar aqui os eixos, né? Deixa eu colocar aqui o eixo Z, colocar bem aqui o eixo Y
e vou colocar para cá o eixo X. Tá? Então, está aqui os eixos, está aqui a nossa caixa. Como é que eu vou fazer? Porque a minha densidade, aqui, ó, ela está variando em cada ponto. Então, olha só o meu raciocínio. Eu vou pegar essa caixa e eu vou dividir ela em subblocos. Então, ao invés de eu trabalhar com uma caixa só, eu vou trabalhar com várias caixinhas. Então, eu vou pegar isso daqui, ó, e dividir. Bom, esse raciocínio aqui, ele não é para ser uma novidade, né? Porque a gente já vem fazendo isso. Então, olha só, eu peguei a caixa maior e dividi em 8 bloquinhos. E aí, em cada bloquinho, eu vou escolher um ponto que vai ser o meu representante. E aí você já sabe onde eu quero chegar, porque por mais que a gente não tenha visto integrais triplas ainda, mas o raciocínio é o mesmo que a gente vem fazendo aqui nas últimas aulas. Então, eu vou escolher um ponto aqui para ser meu representante. Vamos dizer que é esse daqui. Esse pontinho aqui. Então, nesse ponto aqui, eu vou calcular minha densidade. E aí eu vou considerar que nesse bloquinho, a minha densidade é essa daqui, é constante. E aí, nesse caso, como é que você calcularia a massa? Se você tem uma densidade constante, você pega o volume, agora a gente está falando de uma densidade aí que tem um volume, então você pega o volume e multiplica pela densidade constante. Então, para esse bloco aqui, a nossa massa, vou chamar de massa do bloco IJK, vai ser igual a minha densidade aplicada nesse ponto aqui, que é o meu representante. Então, vai ficar x IJK estrela, y do bloco IJK estrela, e o z é a mesma coisa. Vezes o volume dessa caixa aqui. Só como é que você calcula o volume de uma caixa? Basta você pegar as 3 medidas. Então, essa medida aqui, por exemplo, é ΔY, essa medida aqui é ΔX e essa aqui é ΔZ. Multiplicando, já vou chamar de ΔV. E claro que eu considerei que eu estou dividindo em blocos, em mini blocos de mesmo volume. Então, eu vou ter essa massa aqui. Essa é a massa só para esse bloquinho. Se eu quero a massa total, eu vou somar a massa de todos os blocos. Aí, claro, você já sabe. Isso é a massa real? Resposta é não. Por quê? Porque em cada bloquinho eu considerei que a minha densidade é constante, quando na verdade ela não é. Mas ainda assim isso me dá uma aproximação. Mas você vai concordar comigo que se eu pegasse essa caixa e dividisse em blocos cada vez menores, isso ia fazer com que a minha massa fosse cada vez mais próxima da massa real. Aí você já sabe o que eu vou fazer então, né? Então, o que eu estou dizendo em linguagem matemática? Eu estou dizendo que a minha massa é aproximadamente, agora, um somatório triplo, uma soma tripla de Riemann, I, J e K. Aqui em cima, vou colocar N, O e P. Dessas massas, né? No caso, é a minha densidade. Vou colocar, para abreviar, né? Vou colocar só assim. Tá? Mas você já sabe que isso daqui é tudo isso daqui. Tá? Então, a minha massa vai ser essa soma tripla de Riemann. E aí você já sabe o que eu vou fazer. O que a gente vem fazendo. Ora, se por um acaso N, O e P, que é o número aí das partições de cada eixo, se tendesse ao infinito, e esse limite convergisse, então pronto, eu consegui achar a minha massa real para esse meu bloco. Então, é isso que eu vou fazer. É aquilo que vocês já esperam que eu faça, vocês já gostam que eu faça aqui, ó. Massa igual ao limite quando N, O e P estão tendendo ao infinito dessa soma tripla disso daqui, que é a minha densidade. Densidade. E agora eu vou ter que repetir isso daqui para a gente entender melhor como é que vai ficar a integral. Vezes o volume. Aqui só acrescentando I, J e K. Tá, gente? Então, esse limite aqui, desse somatório, é que vai me dar a massa. E esse limite aqui é o que nós vamos definir como uma integral tripla.
Então perceba que a definição de integral tripla ela é muito semelhante à definição de uma integral dupla. A diferença é que agora a minha função tem 3 variáveis, então vai aparecer aqui um terceiro somatório. Você poderia me perguntar, professor, então, a partir daí, eu posso definir integrais maiores ainda, que tenha 4 variáveis, 5, 6, 7, n variáveis? A resposta é sim. Então, na verdade, eu posso estender isso aqui que a gente acabou de fazer para uma função de n variáveis. E assim por diante. E o raciocínio vai ser o mesmo que a gente vem fazendo aqui, tá? Mas aqui em cálculo 2, a gente vai parar em funções de 3 variáveis, até para a gente conseguir também desenhar as nossas aplicações. Tá, só que assim, você vai escrever dessa forma aqui? Não. Então, a gente vai dar uma notação mais enxuta para ela. Então, como é que você vai escrever? Bom, vou colocar aqui no canto. Então, olha só como é que vai ficar. Vai ficar assim, a massa é igual a integral tripla, então você vai colocar 3 símbolos de integral, sobre uma região, essa região aqui, ó, eu chamei de região E, e a sua função aqui, que nesse caso é a minha função densidade. Tá? Então, isso daqui é a notação de uma integral tripla. E já perceba que, como motivação, eu já te dei uma aplicação. Então, para que uma integral tripla serve? Uma das aplicações é calcular a massa de objetos tridimensionais. Tá bom? Então, isso aqui é a nossa integral tripla. Lembrando, professor, se eu quiser, então, calcular uma integral tripla, o que eu tenho que fazer? Tem que calcular esse limite desse somatório? A resposta é sim. Você consegue calcular uma integral tripla usando o limite desse somatório. É como a gente vai fazer aqui? Infelizmente, não. A gente não tem tempo para se divertir tanto assim. Então, eu vou ter que mostrar para vocês aquele teorema, que vai se aproximar do teorema de Fubini, e a gente vai começar a calcular isso daqui como se fossem integrais inteiradas, que nem a gente fazia nas integrais duplas. Alguma dúvida? Tudo certo? Bem fácil, né? Você já sabe integral dupla mesmo, então está bem fácil essa reta final. Dá para tirar um 9 tranquilamente. Olha, eu não comecei a corrigir na prova de vocês, mas eu imagino que vai chover 9 nessa prova. Eu imagino, mas daqui a pouco a gente vai corrigir a prova aqui em sala. Então vamos lá, chegamos na aula 27, estamos falando sobre integrais triplas, e aí eu comecei falando sobre caixa retangular, que é o domínio da minha função. Então, ó, eu disse para vocês que eu estou no conjunto, aí a gente chamou de conjunto B, tanto faz, e onde x, y e z estão entre constantes. Então, a imagem desse conjunto, né, seria, ou seja, a forma dela seria uma caixa retangular. E aí nós pegamos essa caixa retangular e dividimos em subcaixas. Para cada subcaixa, cujo volume é ΔX vezes ΔY vezes ΔZ, que nós chamamos de ΔV, eu vou escolher um representante dessa caixa. E aí, nesse ponto, eu calculo a minha densidade. Fazendo assim, então, ó, a gente forma uma soma tripla de Riemann, onde eu tenho essa expressão aqui, que foi a que nós já colocamos no quadro. E aí, a nossa integral tripla, então, nessa caixa retangular, que ele está chamando de caixa B, vai ser o limite dessa soma tripla. Se esse limite existir, eu posso afirmar que a minha função f ela é integrável. E aí, no caso, a gente já usou aqui a nossa função f como sendo a nossa função densidade. Ok, pessoal, mas na prática, como é que eu vou calcular uma integral tripla? Dessa forma aqui, teorema de Fubini para integrais triplas. Vai dizer o seguinte, se a minha função é contínua e o meu domínio é uma caixa retangular, então você já pode afirmar que a sua função é integrável. E melhor, você já pode calcular ela a partir das regras de integração que você aprendeu no cálculo 1 e que você já aprendeu agora também em cálculo 2. Então, voltando para cá, se eu sei que a minha função é contínua, minha caixa é retangular, então eu já posso calcular a integral tripla como sendo essas integrais aqui inteiradas, ok? O que é calcular uma integral assim, gente? Nesse caso aqui, ó, se eu for calcular primeiro em relação a x, então o que eu vou considerar? Que y e z são o quê? São constantes. E eu só vou aplicar as regras para x. Aí depois eu vou calcular para y. Então quer dizer que x e z são constantes. E assim por diante. Lembrando também que se você estiver numa caixa retangular, então nesse caso não importa a ordem, tá? Você pode escolher se vai integrar primeiro x, y e z, tanto faz. Vamos lá. Exercício aqui para a gente fixar essa ideia de integral tripla, começando com essas duas integrais.
Bom, eu vou logo colocar aqui os exercícios, mas também já queria fazer uma observação aqui. Item A, integral tripla na região B, a função é 2x² vezes y vezes z. A minha região B é o intervalo de 0 a 3 em x, em y é o intervalo de 0 a 2, e em z é o intervalo que vai de 1 até 3. Olha só, vamos fazer logo essa daqui. Nesse caso aqui, gente, eu vou aplicar o teorema de Fubini, essa é a minha integral, né, já que eu estou numa caixa retangular, essa função é contínua. Então, eu já sei, a minha função é 2x² vezes y vezes z. E como eu estou numa caixa retangular, tanto faz a ordem de integração. Posso começar com y? Posso. Então, coloca aqui, ó, dy. Depois, posso partir para o z? Pode. dz. Por último, x? Pode. Tá? Porque eu estou numa caixa. Aí, ó, só não esqueça de colocar aqui os limites corretos. Se eu disse que eu ia começar com y, então qual é o limite de y? De 0 a 2. Então, eu vou colocar aqui de 0 a 2. Depois, de z, de 1 a 3. Eu coloco aqui de 1 a 3. E, por último, de x, que é de 0 a 3. Tá, aí o que eu queria chamar a atenção de vocês? Perceba que nesse caso aqui, você tem uma função, onde você tem aqui dentro, no integrando, uma função que só depende de x, que é x², vezes uma função que só depende de y, vezes uma que só depende de z. Em integrais duplas, o que a gente fazia quando era um retângulo? Você já separava em duas integrais, unidimensionais, e já resolvia simultaneamente. Será que aqui eu posso fazer isso também? A resposta é sim. Que a gente vai provar aqui rapidamente, tá? Só uma observação aqui bem rápida. Olha o que eu estou falando aqui para vocês. Que se eu tiver uma função f de x, y e z, mas ela se comporta dessa forma. Ela é aqui uma função g, deixa eu colocar u aqui. Se eu tenho uma função u, aí, mas só que ela é dessa forma. Ela é f de x, g de y, h de z. Aí, nesse caso aqui, na hora que você for fazer a integral, que eu vou colocar de A até B, de C até D, de E até F, desta função U, que é dessa forma aqui, então vai ficar f de x, g de y, h de z. Aí eu coloco dx, dy, dz. Bom, como eu estou integrando primeiro em relação a x, eu estou com essa integral aqui, ó, que é a mais interna, e eu estou integrando em relação a x, essas duas funções aqui para mim, ó, elas são constantes, considerada constante. Por quê? Porque eu estou só integrando em x. Então, eu posso pegar essas duas funções e tirar dessa primeira integral, onde elas se comportam como constantes. Aí, se eu fizer isso, vai ficar integral de e até f, integral de c até d, aí vai ficar aqui fora as duas funções, ó, g de y, h de z. E aqui vai ficar a minha integral de a até b, f de x, dx. E aí eu coloco aqui dy, dz. Só que você sabe, ó, da feita que eu integro essa função aqui, f de x, em relação a x, no intervalo aqui, ó, definido de a até b, isso aqui é o quê? Vai gerar o quê para mim? Uma constante. Toda vez que você integra de a até b uma função aqui, ó, isso aqui vai gerar uma constante. Então, o que eu posso fazer? Posso tirar ela de toda a integral, já que ela, de fato, é uma constante. Ela não se comporta como ela é uma constante, depois que eu já faço aqui todo o cálculo. Então, eu tiro da integral, aí vai ficar aqui sozinho, integral de a até b, f de x, dx. Aí, o que vai sobrar aqui dentro? Vai sobrar integral de g até f, integral de c até d, g de y, h de z. Isso dy, dz. Só que isso aqui é uma integral dupla. Aí eu posso usar o mesmo raciocínio de antes. Eu estou integrando em relação a y. Então, isso aqui para mim é uma constante. Sai da primeira integral e depois a integral sai lá para frente.
Eu não vou fazer de novo, porque a gente já fez isso daqui. No final, eu vou ter isso daqui, ó. Integral de A até B, f de x dx, integral de C até D, g de y dy, integral de E até f, h de z, dz. Pronto. Então, acabei de provar que se você tiver uma função desse tipo aqui e você tiver numa caixa retangular, você já pode separar em 3 integrais unidimensionais. E é isso que eu vou fazer agora. Então, eu venho aqui para o item A e já vou separar isso aqui em 3 integrais. Esse 2 ele é constante mesmo, então ele sai. Então, vai ficar 2 vezes, bora começar com x. Então, qual é o intervalo de x? De 0 a 3. Então, de 0 a 3, qual é a função de x? Essa daqui, ó. Então, vai ficar x ao quadrado dx. Depois, bora para y. De 0 a 2. Qual é a função de y? Essa daqui. Então, y dy. Por último, para z, vai de 1 a 3. A função ali é só z. Então, ficou assim. Cada integral dessa é uma integral do cálculo 1. Então, eu vou aplicar as regras que eu já conheço. Então, vai ficar, para a primeira, x ao cubo sobre 3. Isso de 0 a 3. Para a segunda, vai ficar y ao quadrado sobre 2, isso de 0 a 2. E para a última, z ao quadrado sobre 2, que vai de 1 a 3. Professor, posso logo simplificar esse 2 com esse 2? Pode. Agora vamos colocar aqui os intervalos, né? Então aqui x, ele vai de 0 a 3. Então vai ficar 3 ao cubo dividido para 3. Aí eu não vou colocar o 0. Agora aqui vai ficar só 2 ao quadrado. Vou colocar lá o 4, né? E aqui, aqui eu vou ter que colocar, né? Vai ficar 3 ao quadrado, que é 9, menos 1 ao quadrado, que é 1, dividido para 2. Já posso simplificar se eu quiser. Aqui fica 2. Posso simplificar aqui, ó. Aqui vai ficar 3 ao quadrado. Então, o que sobrou? Aqui sobrou 3 ao quadrado, que é 9. Aqui sobrou 2. E aqui 9 menos 1, 8. Então, agora é só multiplicar. 9 vezes 8 dá 72, vezes 2, 144. Então, essa aqui é a nossa resposta final. Gente, alguma pergunta, alguma dificuldade? Bom, se você já vem num ritmo de estudo de integrais duplas, isso daqui não vai ser problema para você, porque muitas coisas vão ser iguais. Acho que vai começar a mudar um pouco nas próximas aulas, que a gente vai ver integrais em coordenadas cilíndricas e em coordenadas esféricas. Mas antes disso, não vai mudar muita coisa, não. Bora para o item B do nosso slide. Então, no nosso slide, no item B, nós vamos ter uma integral tripla. A função é xe menos y ao cubo. Então, tenho aqui integral tripla. A minha função é xe menos y ao cubo dv. E aí, a minha região B vai ser o x vai de menos 1 a 1, o y vai de 0 a 2 e o z vai de 0 a 1. Tá, então bora lá, gente. Aqui também não tem muito mistério. Estou numa caixa retangular, minha função é contínua, vou usar o teorema de Fubini. Então vai ficar, para esta função, tanto faz a ordem. Então, vou colocar de menos 1 a 1, de 0 a 2, de 0 a 1. Aqui a minha função é xe menos y ao cubo. Optei pelo tradicional, dx, dy, dz. Bom, a integral ela é um operador linear. Isso serve para a integral tripla também. Então, eu já vou separar isso aqui em duas integrais triplas. Então, vai ficar assim, ó. Para a primeira, integral de 0 a 1, integral de 0 a 2, integral de menos 1 a 1. Aí essa função aqui, xe, dx, dy, dz. Aí, menos, agora essa outra integral. Integral de 0 a 1, integral de 0 a 2, integral
Não, estou errando, né? Aqui não está certo. Menos 1 a 1. Aí, y ao cubo dx, dy, dz. Tá certo. Tá, e agora? O que eu posso fazer? Note que aqui eu tenho uma função que só depende de x e uma que só depende de z. Eu já vou quebrar em 3 integrais. Aqui é a mesma coisa, só tem uma função que depende de y. Vou quebrar em 3 integrais. Então, eu vou ficar com 6 integrais. Vai ficar assim, ó. Igual, integral de menos 1 a 1, x dx, integral de 0 a 2. Aqui não aparece y, não tem problema. Então, quando chegar aqui, a função é 1, então vai ficar só dy, mas aparece o z. Então, integral de 0 a 1, z dz. Menos, agora aqui, integral de menos 1 a 1 dx, que não aparece o x aqui, tá? Então, a função é 1. Integral de 0 a 2 y ao cubo dy. E não aparece o z, então vai ficar integral de 0 a 1 dz. Ah, professor, quer dizer então que depende da minha questão, eu tinha uma integral só e eu transformei em 6 integrais para eu calcular? Sim. Quer dizer que eu multipliquei a minha diversão por 6, né? Porque lá em cálculo 1 era só uma integral, acabou. Aqui não. Você vai ter que calcular 6. Depende da função até mais. Tá? Então, ó, você que já gosta de calcular integrais, você vai ter 6 aqui para calcular. Tá? Só que, assim, tem uma dica aqui que eu vou usar, que é com relação a esse intervalo aqui. Ó. O intervalo é de menos 1 a 1. Toda vez que você tem um intervalo simétrico, é importante você ver se a sua função ela tem uma paridade, se ela é par ou ímpar. Você não é obrigado a fazer isso, mas se você fizer e perceber que tem, isso vai lhe auxiliar nos cálculos. Então, ó, por exemplo, nessa primeira integral, o intervalo de integração ele já é simétrico, de menos 1 a 1. Então, você tem que se perguntar, essa função que está aqui, que é a função x, ela tem uma paridade? Sim ou não? Sim. Ela é o quê? Ela é par ou ímpar? Ela é ímpar. Tá? O que é uma função ímpar? É uma função que acontece aqui. Ó. F de menos x é igual a menos f de x. E ela tem essa propriedade. E, de fato, a função identidade tem essa propriedade aqui. Tá, então, o que acontece... Vou até colocar aqui, ó. O que acontece quando você tem bem aqui, ó, uma função ímpar? O que acontece quando você integra uma função ímpar no intervalo simétrico? É 0. Muito bem. Então, ó, essa primeira integral é 0. Se essa primeira integral é 0, eu vou me preocupar com essas outras aqui? Não, né? Vai tudo zerar. Tá aqui. E agora eu só tenho que me preocupar com esse daqui. Ó, aqui eu também tenho intervalo simétrico. A função é 1. Ela tem paridade? Tem. Ela é o quê? Ela é par. Tá? Então, essa função aqui, ó, a função 1, ela já é par. Então, vai ficar 2 vezes intervalo de 0 a 1 para ela daqui. Então, vai ficar igual a menos 2 vezes integral de 0 a 1 dx, integral de 0 a 2 y ao cubo e integral de 0 a 1 dz. Agora é só resolver essas 3 integrais. Então vai ficar menos 2. Aqui a integral é x de 0 a 1. Aqui a integral é y à quarta sobre 4, isso de 0 a 2. E aqui a integral é z de 0 a 1. Aqui vai dar 1, né? Não tem muito o que dizer. Aqui também vai dar 1. Então, só sobra isso daqui. Eu vou colocar no lugar do y o 2. 2 à quarta é 16. Vai ficar menos 2 vezes 16 dividido para 4. Bom, isso daqui vai dar 4. Então, no final, menos 8. Ora, a minha integral tripla, ela pode dar negativa? Pode. Por mais que na nossa motivação, a gente pegou uma função lá, que ela está falando de massa. A massa não vai dar negativa. Mas, quando você está calculando uma integral por si só, ela pode ser negativa. E por que ela é negativa? Porque o hipervolume, que está abaixo, que não é abaixo, né? Mas abaixo do quarto eixo,
é maior do que o hipervolume que está acima, ali na parte positiva do quarto eixo. Tá? E aí fica uma coisa negativa. Bom, alguma pergunta? Então vamos partir para a próxima parte aqui de integrais triplas, tá? Olha, eu quero falar agora sobre regiões mais gerais. Então perceba, nós aprendemos a calcular a integral tripla para uma caixa retangular, mas nem todo sólido é uma caixa retangular. E eu preciso aprender como é que eu vou lidar com isso. Ó, por exemplo, só colocar aqui rapidamente. Eu nem vou fazer muito cálculo, vou mais usar o slide mesmo, tá? Mas olha só. Imagina que eu tenho um sólido assim. Tá? Eu tenho esse sólido. Imagine que isso daqui já é o domínio da minha função de 3 variáveis. Isso aqui é o domínio dela, esse conjunto aqui. Ok? E eu quero integrar essa minha função. Então, eu vou chamar isso aqui de conjunto E. Aí eu quero saber como é que eu integro, vou colocar aqui embaixo, como é que eu calculo a integral tripla nesse conjunto, já que ele não é uma caixa retangular. Mas aí o que vocês me sugerem para fazer aqui? Não é uma caixa retangular, eu gostaria que fosse, porque eu só sei calcular a integral tripla em uma caixa retangular. Aí o que eu vou fazer, gente? Eu vou colocar esse objeto dentro de uma caixa retangular, né? Coisa que a gente já fazia. Então, ó, imagine, colocar aqui uma caixa retangular. Imagine que eu coloquei esse objeto aqui, ó, dentro da caixa. Agora que ele está dentro da caixa, eu consigo calcular a integral, vou chamar essa caixa de caixa B. Consigo, né? E aí, no final das contas, calcular essa integral tripla aqui vai se resumir a calcular uma integral tripla na caixa retangular, só que não dessa função, de uma outra função, né? Que eu vou chamar de f maiúsculo. E como é que vai se caracterizar essa função aqui, f maiúsculo? Bom, se eu estiver dentro dessa região E, ela vai se comportar como essa função aqui. Mas se eu estiver fora da região E, ela vai ser a função nula. Tá? Então, assim que eu consigo calcular uma integral tripla para regiões mais gerais. Então, só nesse quadro aqui, bem pequeno, a gente já consegue resumir todo o raciocínio. Lá, integral dupla, você tinha que, quando eu fazia isso daqui, a gente surgia 2 tipos de região. Região do tipo 1 e do tipo 2. Aqui, vou ter 3 tipos de região. 1, 2 e 3. Então, a gente vai analisar cada um desses tipos e fazer o cálculo para cada um deles. Então, vamos lá. Voltando aqui para o slide. Então, falando agora de regiões mais gerais. Imagine que você quer calcular a integral tripla de uma função sobre uma região que não é uma caixa retangular, mas é uma região limitada. É importante que ela seja limitada, para poder encaixar ali dentro. Como é limitado, então existe uma caixa retangular, tal que essa minha região vai ser um subconjunto da caixa retangular. A gente vai definir, então, essa nova função, que eu falei para vocês. Essa nova função, ela vai se comportar como a função original se eu estiver na região inicial, e ela vai ser nula se eu não estiver na região inicial. Logo, calcular uma integral tripla da minha função original equivale a eu calcular uma integral tripla nessa minha nova função na caixa retangular. E aí também vale o teorema de Fubini, já que a função ainda é uma função contínua por partes. Quais são os tipos agora de regiões que a gente vai ver? Vamos lá, tipo 1. O que é uma região? Ó, agora, mas assim, eu estou falando de uma região do R3, tá, gente? Do R3. O que é uma região do tipo 1? Aí ele vai caracterizar aí, ó. Uma região do tipo 1 é quando a minha variável z está entre 2 superfícies que dependem de x e y. Então, região do tipo 1 é quando a minha variável z está entre 2 funções, 2 superfícies que dependem de x e y, que é o tradicional, é o que a gente já está acostumado. Pensa no eixo z, na direção dele. Pensa que tem uma superfície em cima e uma superfície embaixo. E essas superfícies, elas limitam uma região. Vou te dar um exemplo aqui. Ó, assim, por exemplo. Olha para esse sólido aqui azul. Tá? É a nossa região E. Perceba, ó,
que eu posso olhar para esse sólido e perceber que ele está limitado por cima e por baixo. Ah, posso olhar lateralmente também? Posso. Mas aqui, ó, se eu caracterizo esse sólido como uma região do tipo 1, significa que eu vou olhar para as limitações dele de cima e de baixo, ou seja, na direção do eixo Z. Então, na direção do eixo Z, perceba que eu posso afirmar que por baixo ele está limitado por uma função, ou seja, essa tampa aqui de baixo, ó, que eu estou rodeando aqui para vocês, eu posso dizer que ela é uma função que depende de x e y, e eu posso dizer que a tampa de cima aqui, ó, que eu estou rodeando agora aqui, é uma outra função, que depende também de x e y. Então, no caso, eu estou dizendo para vocês que nessa região aqui, o meu z ele está limitado por baixo por essa superfície e por cima por essa superfície, que é o que está escrito aqui, gente, ó. O z é maior ou igual que a superfície U1 e menor ou igual que a superfície U2. Está aqui. Depois que eu caracterizo a minha região como do tipo 1, ou seja, eu olho para o eixo Z e vejo ele entre superfícies, depois você vai perceber que a minha integral tripla vai virar uma integral dupla. Porque depois que eu fizer isso aqui, ó, o que eu estou dizendo? Que eu vou pegar a minha integral tripla e eu vou integrar primeiro em relação a Z. É isso que eu estou falando. Então, quando você olha para uma região e diz que é do tipo 1, e eu estou falando de uma região tridimensional, então você está dizendo na prática que você vai começar integrando em Z. Tá? E as limitações para Z vão ser as duas funções aqui, o 1 e o 2. Depois que você integra em relação a Z, o que vai acontecer com a variável Z, gente? Ela vai sumir, ela vai desaparecer, vai virar uma constante. E o que vai sobrar então para a gente calcular? Vai sobrar uma integral dupla. E aí, na integral dupla, você vai tratar como uma integral dupla. Então, aí você escolhe o que você vai fazer com a integral dupla. Mas, a priori, o que eu estou ensinando para vocês é como passar da integral tripla para a integral dupla. Aí é dessa forma aqui. Tanto que aqui, ó, voltando para a minha região, perceba que se eu olho ela como uma região do tipo 1, então eu estou olhando para a limitação de baixo e de cima. E perceba que essa região aqui, ó, ela tem uma projeção no plano XY. Essa projeção aqui que vocês estão vendo de laranja, ó, é a minha região D. É essa região D que vai aparecer depois aqui, ó, na minha integral dupla. Tá? Então, eu primeiro vou integrar em Z e depois o que sobrar eu vou integrar nessa região D, que é a minha projeção aqui, ó, que é a minha região laranja. Deu para entender a ideia, pelo menos? Agora a gente vai começar a calcular, mas a ideia é essa. Tá? Então, ó, vamos logo fazer um exemplo aqui. Exercício 1, a gente vai calcular esta integral. Aí olhe para a região aí, que é esse conjunto. Bom, deixa eu fazer aqui no primeiro quadro. Primeira questão. Integral tripla da função 2x vezes y vezes z dv a minha região é a região XYZ pertence ao R3, tal que x está entre 0 e 1, o y está entre x e 2x, o z está entre 0 e y. Vamos fazer. Bom, é claro que até agora a gente só aprendeu a região do tipo 1, onde você começa integrando em z. Então, é isso que a gente vai fazer. Mas o ideal é que numa prova eu te dê uma questão e você ainda tenha que pensar como é que você vai olhar essa região. Se é do tipo 1, 2 ou 3.
aqui a gente vai olhar como do tipo 1, é o que a gente aprendeu até agora. Mas por que eu vou olhar como do tipo 1? Bom, se a gente reparar aqui, ó, olha aqui os meus limites de integração. O x, ele está entre constantes. O que significa que o x em si, ele não tem nenhuma exigência para ele. Você poderia, a priori, integrar ele por primeiro, por segundo, por terceiro. O x não tem exigências. Quando a sua variável está entre constantes, significa que ela não tem exigências. Ela não tem, mas e as outras? O y, ele está entre duas funções de x. O que significa que o y necessariamente vai ter que ser integrado antes de x. Você vai ter que integrar em y antes de x. Tá? Essa é a exigência do y. Só que o z está entre funções que aparecem y. O que significa que você vai ter que integrar em relação a z antes de y. E aí, olhando para as exigências, fica fácil de você saber qual é a ordem. Qual é a ordem, então? Primeiro o z, já que ele tem que vir antes de y. Depois o y, já que ele tem que vir antes de x. E por último, o x. Tudo bem? Digamos que o y tivesse entre constantes também, tá? E o z tivesse entre variáveis. Então, ó, esse único que está entre variáveis é o que você vai integrar por primeiro. E depois, o que está entre constantes, você escolhe a ordem de integração. É assim que vai funcionar. Então, ó, vamos lá. Aí, nesse caso, como é que vai ficar esse integral aqui? Vai ficar integral de 0 a 1, integral de x a 2x, integral de 0 a y. A função é 2x yz. Estou integrando primeiro em z, depois em y, depois em x. Bom, a partir de agora é usar as regras de integração. Mas antes, assim, seria interessante também, e um exercício muito bom para você, é sempre olhar e tentar desenhar a sua região de integração. Seria interessante. Então, por exemplo, para desenhar essa região de integração, eu vou começar por aqui, ó, pelo z. Né? Ou seja, o z está entre a superfície z0, z igual a 0. Qual é essa superfície z igual a 0, gente? É o chão, né? É o plano xy. Então, a minha região está acima do chão e está abaixo da minha função z igual a y. Aí você teria que desenhar e tentar entender o que é essa função. Mas z igual a y seria, no plano YZ, uma reta crescente, certo? E como não tem exigência para x, então quer dizer que no eixo x ele está projetado. E aí fica como se fosse uma rampa. Então é como se a minha região estivesse abaixo da rampa e acima do chão. Tá? Desenhando isso daí, ficaria algo mais ou menos assim, ó. Ó, já sei que está acima do chão, então não vou colocar o chão aqui. Z igual a y, lembre que aqui é o eixo y, aqui é o eixo z, aqui é o eixo x. Aí, gente, eu vou ter algo assim, ó. Tá? Eu vou ter essa reta projetada ao longo do eixo x. Só que, ó, não esquece que o x está entre 0 e 1. Então, vamos marcar aqui onde é que está o 1. Vamos dizer que 1 está bem aqui, por exemplo. Vou colocar 1 mais para cá. Ó, bora dizer que 1 está bem aqui. Bom, o x está entre 0 e 1, né? Então, eu poderia dizer, ó, que o y ele pode ir de 0, que é o valor mínimo para x, até 2, porque o valor máximo de x é 1. Então, ele pode ir de 0 a 2. Aí, eu vou colocar aqui, vamos dizer que o 2 está por aqui, ó. A priori, eu vou fazer um retângulo, mas não vai ficar aqui embaixo o retângulo, tá, gente? A priori, eu vou colocar assim, mas não vai ficar. Isso aqui é só para eu ter uma noção de como é que vai ficar esse gráfico de cima aqui, tá? Ok. Então, como é que ficou aqui? Eu vou pegar essa reta e eu vou projetar, mas só em cima desse retângulo aqui. Tá bom? Então, vai ficar algo assim, ó. Colocar ela aqui. Depois eu vou repetir ela aqui. E ficou algo mais ou menos assim. Tá? Então, esse aqui seria a minha região. Seria a minha região se eu tivesse essa função e aqui fosse de 0 a 1 e de 0 a 2. Mas não é de 0 a 2. É de x a 2x. Então, eu vou ter que reduzir mais ainda esse volume aqui. Como é que eu vou reduzir? Aqui no plano XY, eu vou ter que desenhar a minha reta x e a minha reta 2x. Tá? Então, vai ficar assim, ó.
para minha reta x, eu vou ter algo mais ou menos aqui. E para minha reta 2x, eu vou ter algo mais ou menos até aqui. Tá? Então, deixa eu cobrir aqui. Então, ficamos assim. Então, no final, a minha região, ela vai ficar algo assim. Então, essa daqui, essa daqui, ó, que é a nossa região. Esse pedaço aqui, esse pedaço aqui de baixo, essa lateral. Então, esse aqui que é o nosso sólido. Então, como foi que eu fiz? Eu só desenhei a minha função z igual a y, vi que é aquela rampa, né? E depois eu limitei aqui por baixo. A minha função y está entre x e 2x. Lembrando que isso aqui você não era obrigado a fazer, a questão não pedia isso, isso aqui é só um exercício a mais para a gente compreender cada vez mais geometricamente como é que são as regiões. Isso aqui é fácil? Não, não é fácil. Não é fácil porque a gente não tem o hábito de desenhar no R3. Ainda mais, como eu expliquei para vocês, eu estou desenhando algo que é tridimensional em um espaço como se fosse bidimensional, que é o meu quadro. Aí fica um pouco mais complicado. E aí interpretar um conjunto geometricamente traz uma outra dificuldade. Mas tudo isso é treino. Mas isso aqui só foi um plus, né? Porque a questão em si, ela só pede para eu calcular aqui essa minha integral. Então, bora. Bora voltar para cá. Eu quero calcular aqui em relação a z. Ora, então 2 é constante mesmo. Então já vou colocar ele aqui para frente. O x e o y são constantes para mim agora. Estou integrando em relação a z. Então só vou integrar o z mesmo. Vai ficar z quadrado sobre 2. Então vai ficar assim. Então aqui, ó, vai ficar integral de 0 a 1. O 2 vou deixar aqui dentro mesmo. Integral de x a 2x. Aí aqui 2xy, tá? Que são constantes. E aí z quadrado sobre 2. Isso de 0 a y. Aí depois ainda vou integrar em y, depois ainda vou integrar em x. O que dá para fazer aqui, ó? Posso logo simplificar. No lugar do z, eu vou colocar y. Vai ficar y ao quadrado. Depois eu vou colocar 0, mas aí vai zerar. Então, isso aqui vai ser igual a integral de 0 a 1, integral de x a 2x, e aqui vai ficar x vezes y ao quadrado. dy dx. Tá? Ficou isso aqui, ó. Ou seja, no final, o que sobrou para mim? Uma integral dupla. Tá? Uma integral dupla, onde eu estou olhando essa integral dupla como do tipo 1 também, porque eu estou colocando y entre funções de x. E você já sabe calcular isso daqui. Então, ó, eu vou integrar em relação a y agora, essa integral. Quem é a minha função aqui de y? Y ao cubo. Então, eu vou integrar y ao cubo. Isso aqui eu vou conservar. Aí vai ficar integral de 0 a 1, depois x vezes y elevado a 4 sobre 4. Isso no intervalo de x a 2x. E por último, vou integrar em relação a x. Isso aqui é uma constante, vou deixar fora. Vai ficar 1 sobre 4, integral de 0 a 1, x. Agora, no lugar do y, eu vou colocar 2x. Então, vai ficar 2x elevado a 4. Então, vai ficar 16x a quarta. Aí, menos, no lugar do y, eu vou colocar x. Então, vai ficar só x a quarta. dx. Aí aqui, 16x a quarta menos 1x a quarta vai ficar 15x a quarta. Aí o 15 sai. Então vai ficar 15 sobre 4, integral de 0 a 1. Aí eu tenho x a quinta, né? Por que x a quinta? Porque aqui eu tinha x a quarta vezes x daqui. Ficou assim. E agora eu integro isso aqui. Vai ficar 15 sobre 4 vezes x elevado a 6 sobre 6. Isso de 0 a 1. Posso simplificar logo por 3. Ó, aqui vai ficar 2. Aqui vai ficar 5. Quando eu colocar no lugar do x1, vai ficar 1. Depois 0 vai ficar 0. Então, quem sobrou aqui? Só sobrou 5 sobre 8. Então, resposta final, 5 dividido para 8. Pronto. Tudo bem? Tá? Mas o principal era entender esse região do tipo 1 e fazer a nossa integral. Vamos olhar agora os outros tipos. Bora para o tipo 2. Bom, se o tipo 1 é quando
o Z está entre duas superfícies, o tipo 2 agora é quando o X está entre superfícies. Superfícies que dependem de Y e Z. O que significa que você vai olhar para as limitações na direção do eixo X. É isso que você vai fazer. Porque no tipo 1 você olhava para as limitações na direção do eixo Z. Agora você vai olhar para as limitações na direção do eixo X. E depois na direção do eixo Y. Então, bora para cá. Então, uma região do tipo 2 ocorre quando o nosso X está entre duas funções de Y e Z. As funções são contínuas. Geometricamente falando, está acontecendo isso daqui. Então, repare que agora o meu foco é olhar as limitações na direção do eixo X. Então, é como se eu tivesse essa superfície aqui que está mais para a esquerda e essa daqui que está mais para a direita. Ou essa daqui que está mais para o lado negativo de X, essa que está mais para o lado positivo de X. E aí o X está entre essas duas superfícies, ou seja, essa tampa aqui desse lado e essa tampa aqui do outro lado. E aí, nesse caso, eu vou integrar primeiro em relação a X. Depois que eu faço isso, o que vai sobrar para mim é uma integral dupla. E aí, essa integral dupla, eu vou integrar sobre essa região laranja aqui. Então, perceba que nesse caso aqui, a minha projeção, ela recai sobre o plano YZ. Diferente de antes. Antes, se você lembrar, a minha projeção, ela recaía bem aqui, no plano XY. Agora, a minha projeção aqui laranja, está no plano YZ. Então, como eu disse, nós vamos agora integrar primeiro em relação a X. Aqui. Depois que eu fizer isso, vai aparecer minha integral dupla. Então, vamos lá. Exercício 2, vamos calcular esta integral. O integrando e a região em si são coisas assim que estão, por enquanto, desconectadas, depois que a gente junta tudo. Mas o integrando, ele pode dificultar um pouco a sua função, mas o que mais pode dificultar muitas vezes aqui é a nossa região. Então, vamos lá. Vamos tentar interpretar essa região também. Integral tripla da região E. O meu integrando é Z dividido por Y mais 1. dV. Bom, a minha região E, ela é uma região aqui, X, Y e Z, pertence ao R3, tais que X está entre 0 e a raiz de 1 menos Z ao quadrado. O Y está entre 0 e 1. E o Z também está entre 0 e 1. Bom, aí nesse caso, gente, perceba que o Y e o Z estão entre constantes. O X é o único que está entre variáveis. Então, uma dica, nesse caso, vamos integrar primeiro o que está entre variáveis, que aí tem menos risco de você errar depois. Porque se você troca a ordem, por exemplo, se você integra o Z antes do X, quando você for integrar o X, no final não vai dar uma constante, vai dar uma função. O que mostra que você errou, porque a gente está falando aqui de uma região limitada, tá bom? Então aqui, eu vou integrar primeiro em relação a X. Depois eu escolho se eu quero integrar primeiro em relação a Y ou em relação a Z. Eu vou desenhar essa região também, pelo menos só mais essa. Próximo a gente não desenha, já só faz o cálculo mesmo. Tá? Então, como é que vai ser? Bom, vou colocar aqui os meus eixos. Então, coloco aqui eixo X, eixo Y e eixo Z. Note que no plano YZ, eu estou entre constantes. Y e Z estão entre 0 e 1, que é até um quadrado. Então, já vou colocar aqui no plano YZ esse quadrado de 0 a 1. Então, vamos dizer que o 1... Vou colocar 1 bem aqui. Vamos colocar 1 bem aqui. Então, eu estou aqui, nesse quadrado.
Tá? Então, essa daqui é a região aqui para y e z. Tá, mas e agora o x? Olha só, o x ele está acima de zero. Quem é a superfície x igual a zero, gente? Interpretação geométrica, quem é? Muito bem, é o plano YZ, ou seja, essa parede daqui. Então, ele está aqui, ó, acima da parede. Quando eu digo acima, no eixo positivo de x, ó, ele está para cá. E ele está, digamos, abaixo dessa função aqui, ó, raiz de 1 menos z quadrado. Como é que é essa função aqui? Será que a gente consegue desenhar? A gente consegue. Ó, eu vou igualar aqui. Eu estou querendo saber como é o desenho dessa função aqui, ó, x igual a 1 menos z quadrado. Que superfície é essa? Se eu elevasse ao quadrado e mexesse um pouco nessa equação aqui, eu chegaria aqui, ó, x quadrado mais z quadrado igual a 1. Essa equação é do quê? Circunferência, centro onde? Na origem. E o raio? É 1. Agora eu te pergunto, olha a minha pergunta agora, gente. Onde está essa circunferência? Ela está no plano XY, por exemplo? Tipo, eu vou desenhar ela assim, no plano XY? Não. Ela está no plano YZ, de modo que eu desenho ela aqui, por exemplo? Não. Onde é que ela está? Ela está no plano XZ. Então, seria algo para cá que ela estaria. Ok. Agora, onde é que ela está, especificamente? E mais, eu vou desenhar a circunferência completa? Não. Porque, ó, aqui, na verdade, a minha função é essa daqui. Então, aqui eu já isolei o meu x. Quando eu isolo o x, fica mais ou menos a raiz, o que me dá duas semicircunferências. Mas aqui é só o positivo. Então, eu só estou com a minha semicircunferência do lado positivo do eixo x. Tá? Então, ela está por aqui, ó. Ela está bem aqui, a minha... Ela é isso aqui, ó. Ela é só 1/4 da circunferência. Ela só vai até aqui. E aqui é 1 também. Então, aqui eu vou repetir ela aqui, ó. Vou repetir a minha semicircunferência, ou melhor, 1/4 dela. E eu vou ficar, então, com esta região. Então, esse daqui é o nosso sólido. Aí, percebam que na direção do eixo x, o que está embaixo? Lá embaixo está o quadrado, que é o z igual a 0. E o que está em cima? Digamos, esse pedaço aqui, ó, de circunferência projetada. Tá? Então, esse que é o nosso sólido. Lembrando que isso aqui não é obrigado você fazer, a não ser que a prova peça, né? Já pediu na última prova também, desenhe a região no R3, pois é. Mas, a priori, ele não pediu para a gente. Então, deixar assim. Tá, vamos lá. Vamos resolver. Como eu vou olhar isso aqui como uma região do tipo 1, então eu vou integrar primeiro em relação a x. Depois, y e z, como eles estão num quadrado, tanto faz a ordem para eles. Então, eu vou colocar assim. Integral de 0 a 1, integral de 0 a 1, agora eu coloco para x. Integral de 0 a raiz de 1 menos z quadrado. O meu integrando é esse daqui, ou seja, é z dividido por y mais 1. Eu estou integrando primeiro em x. Agora, tanto faz a ordem. Vou colocar dy dz. Bom, como eu vou integrar primeiro em relação a x, então essa fração aqui que vocês estão vendo é uma constante. Então, vai ficar a constante vezes x. Então, isso aqui vai ser integral de 0 a 1, integral de 0 a 1. Aí aqui vai ficar a minha fração z sobre y mais 1. E agora a minha integral, o resultado dela foi x. Só que eu ainda vou colocar um intervalo, que vai de 0 até raiz de 1 menos z quadrado. Depois ainda vou integrar em y, depois eu vou integrar em z. Bom, aí no lugar do x eu vou colocar essa raiz. Depois, quando eu colocar 0, vai zerar. Então, vai ficar assim. Integral de 0 a 1, integral de 0 a 1. Olha o que eu vou fazer, gente, com essa fração. Vou escrever assim, ó, 1 sobre y mais 1. Vou escrever assim a fração. E o z que estava aqui em cima, vou deixar ele aqui fora. Z mais essa raiz. Raiz de 1 menos z quadrado.
Por que eu fiz questão de tirar o z daqui de cima, deixar ele aqui do lado? Para você perceber que eu tenho, ó, agora, quem é a minha região de integração nessa integral dupla? É um quadrado, de 0 a 1, de 0 a 1. E dentro do meu integrando, eu tenho uma função que só depende de y, vezes uma que só depende de z. E como eu estou num retângulo, eu já vou separar em duas integrais, tá? Então, vamos lá. Isso aqui vai ser igual a integral de 0 a 1. Aí vai ficar 1 sobre y mais 1, dy, integral de 0 a 1, de z, raiz de 1 menos z quadrado, dz. Bom, essa é a primeira integral aqui, gente. Você já tem a integral dela direta? Se fosse 1 sobre y, qual seria a integral? Ln de y. E agora que tem esse mais 1, será que atrapalhou alguma coisa? Não atrapalhou nada, é ln de y mais 1. Tá? Então, isso aqui, ó, a integral vai ser log natural de y mais 1. Isso aqui no intervalo de 0 a 1. Ó, pode perceber, se você derivar isso daqui, vai ficar 1 sobre y mais 1, vezes a integral, ou a derivada aqui de dentro, que é 1. Então, volta para cá mesmo. Tá, agora para cá, se você quiser, você pode usar substituição. Então, eu posso chamar todo mundo que está aqui de u e vamos ver como é que vai ficar. Deixa eu colocar aqui no canto do quadro. Então, ó, vou colocar u igual a 1 menos z ao quadrado. Então, o diferencial du vai ser a derivada desse, que é menos 2z vezes dz. Ou seja, dz vai ser du dividido por menos 2z. Tá? E vai ficar assim. Se bem que, não, já tem o z aqui, né? Desculpa. Então, z dz vai ficar du sobre menos 2. Então, vamos colocar aqui as adaptações. Então, aqui vai ficar integral. Bom, vamos olhar aqui os intervalos. Quando z é 0, o u é 1. Quando z é 1, o u é 0. Então, vai inverter. Então, aqui eu tenho de 1 a 0. Aí, aqui vai ficar raiz de u. E o z vezes dz é du sobre menos 2. Tá? Então, vai ficar aqui du. Bom, esse menos 2, coloquei igual aqui, né? Esse menos 2 já posso colocar aqui fora. 1 sobre menos 2. Pronto. Ficamos assim. Aí tá, agora ficou fácil de integrar isso daqui. Ou se eu quiser, ó, para deixar mesmo de 0 a 1, eu posso inverter e ficar positivo aqui. Aí tá, vamos vir para cá também. Eu vou ter log natural. Quando o y for 1, vai ficar log natural de 2. Então, log natural de 2, dividido para 2, que é esse 2 bem aqui. E quando eu colocar 0, vai ficar log natural de 1, que é 0. Então, ficou só isso daqui mesmo. E aqui a integral vai ficar integral de 0 a 1, raiz de u. Perceba que eu inverti aqui para ficar positivo. Tá, agora qual é essa integral aqui? Raiz quadrada é a mesma coisa que u elevado a meio. Tá? Então, olha só, vou até deixar assim, u elevado a meio. Então, a integral vai ser u elevado a meio mais 1, que é 3,5. Então, vamos colocar aqui. Até agora eu estou com log natural de 2, dividido para 2. E aqui, u elevado a 3 sobre 2, dividido para 3 sobre 2. Isso de 0 a 1. Já posso simplificar esse 2 daqui, ó. Quando u é 1, vai ficar 1. E quando u é 0, vai ficar 0. Então, no final, resposta log natural de 2 dividido para 3. Pronto, terminamos. Mas, como eu sempre digo, o principal é montar a integral. Depois que você monta, tudo certo. Então, vamos lá. Último tipo aqui de região. Região do tipo 3. Só que aí você já sabe, né? Se a região do tipo 1 é quando você coloca o z entre superfícies, tipo 2 é quando você coloca o x, o tipo 3 é quando você coloca o y. Então, é quando você olha para as limitações na direção do eixo y. Então, ó, o y está entre funções de x e z. Então, ó, por exemplo, olha para essa região aqui de azul. Perceba ó, que eu estou olhando para as limitações
na direção do eixo Y. Então é como se eu estivesse olhando para essa superfície aqui e olhando a limitação dela à esquerda, que é essa região aqui, ó, essa tampa, e à direita, seria essa outra região aqui. Então perceba que essa região ela está limitada por esta função aqui, que é a função U1, e por esta função aqui, que é a função U2. Então eu vou integrar primeiro em relação a y. Quando eu fizer isso, o que vai sobrar para mim é uma integral dupla sobre a região laranja, que é a projeção dessa região no plano XZ. Isso daqui. Então está aqui, ó. Então neste caso eu começo integrando em y. Bom, então vamos fazer só mais esse exercício. E antes de eu partir para as aplicações, eu vou corrigir a prova aqui com vocês. Vou resolver ela no quadro. Mas bora fazer isso daí primeiro. Vamos discutir ela, vou escrever ela aqui no quadro. Integral tripla. Aqui a minha função é x² vezes seno de y. Bom, a minha região ela é uma região do R3, tal que o x está entre 0 e π, o y está entre 0 e a função xz, e o z está entre 0 e x. Pronto. Gente, olha só, nesse caso aqui, uma dica. O meu y, ele já está entre uma função que depende de x e z. O que significa que o seu y, você vai ter que integrar ele antes de x e antes de z. Ou seja, se na sua região ali, uma das variáveis já está limitada em relação às outras duas simultaneamente, então você já sabe qual tipo você vai escolher. Então, por exemplo, porque nesse caso aqui, se o y já está entre uma função que depende de x e z, então eu já olho para essa região aqui como uma região do tipo 3, e eu vou integrar primeiro o y. Aí depois sobra o x e o z. Só que o z, ó, ele está entre uma função de x. Então aqui já fica bem definido. Eu vou integrar primeiro em y, depois em z e depois em x. Ah, então, vamos lá. Aqui vai ficar integral, por último em x, né? Então de 0 a π, depois de 0 a x, depois de 0 a xz. A minha função é x² vezes seno de y. Estou integrando primeiro em y, obrigatoriamente, depois em z, depois em x. Gente, cuidado. Nesse caso aqui, eu sei que você poderia prestar atenção assim, professor, eu tenho uma função que só depende de x e uma que só depende de y. Então, já posso separar em três integrais? A resposta é não. Você só pode fazer isso quando a sua região é uma caixa retangular. Se ela não é uma caixa retangular, você não pode já sair separando. Você vai ter que calcular mesmo uma por uma. Então, vamos lá. Vamos integrar primeiro em relação a y. X² é constante. Qual é a integral do seno? Menos cosseno, né? Então, já vou colocar o menos aqui na frente. Então, vai ficar integral de 0 a π, integral de 0 a x. Aqui a constante ficou, x². E aqui ficou cosseno de y. Aqui é menos, tá? Só que o menos está aqui fora. Aí eu vou aplicar o intervalo, que é de 0 a xz. Aí depois ainda vou integrar em z, depois eu vou integrar em x. Então, no lugar do y, eu vou colocar xz. Então, vai ficar igual a menos integral de 0 a π, integral de 0 a x, x². Aí vai ficar cosseno de x vezes z, menos... Aqui, gente, cuidado, porque a gente está tão acostumado a ignorar o zero, dizer assim, vai dar zero, e colocar só aqui, que aqui você poderia errar.
Porque, ó, qual é o certo? No lugar do y, eu vou colocar xe, que é o cosseno de xe. Aí, menos. No lugar do y, eu vou colocar 0. Mas quem é o cosseno de 0? É 1. Né? Então, na verdade, aqui ficou 1. Aliás, vou fazer com calma. Vou colocar aqui cosseno de 0. Deixar assim. Mas você já sabe que é 1. Aí, dz dx. Tá? Então, aqui, ó. Isso aqui é 1. Então, ficou esse menos 1. Se eu quiser, gente, posso até fazer isso mesmo. Esse menos aqui, ó, já posso inverter esse parênteses. Vai ficar 1 menos cosseno. Tá? Só para tirar esse menos daqui. Mas tanto faz também. Pode deixar esse menos, não tem problema. Então, vai ficar igual a integral de 0 a raiz de π, 0 a x. Aí aqui vai ficar x ao quadrado vezes 1 menos cosseno de xe. dz dx. Então, a única coisa que eu fiz foi pegar esse menos que estava aqui, ó, e multipliquei com o pessoal daqui. Então, ao invés de ficar cosseno menos 1, ficou 1 menos cosseno. Está aqui. Agora, eu vou distribuir o x e, assim, eu vou aplicar o fato da integral ser linear. Então, mesmo que a região não seja uma caixa retangular, mas você pode separar por causa da linearidade, o menos e o mais aqui. Tá? Então, vou deixar assim, ó. Isso aqui vai ser integral de 0 a π, integral de 0 a x, aí x ao quadrado, dz dx, menos integral de 0 a raiz de π, integral de 0 a x, x ao quadrado, cosseno de x vezes z, dz dx. Pronto. Então, vamos resolver esses integrais aqui. Chegou aqui. Quero resolver esse daqui. Vai ficar x quadrado em relação a z. Ora, então isso aqui é constante, vai ficar x quadrado vezes z. Então, integral de 0 a raiz de π, x quadrado vezes z de 0 a x. Agora aqui, isso aqui é importante, eu vou integrar em relação a z. A função é cosseno de xz. Qual é essa integral aqui, gente? Como é que vai ficar? Aliás, deixa eu fazer aqui, ó. Se eu pedisse para você para calcular isso aqui, ó, integral do cosseno de 3x, como é que seria a resposta aqui? Seria seno de 3x sobre 3. Aqui é a mesma ideia. O x não está se comportando como uma constante, então vai ficar seno de xz sobre x. Tá? Então, vamos colocar isso aqui então. Então, aqui vai ficar menos integral de 0 a raiz de π. E aqui vai ser x ao quadrado vezes seno de x vezes z sobre x. E eu ainda vou colocar aqui o intervalo de 0 a x. dx. Aí que eu já posso simplificar esses dois. Vai ficar só x. E aqui eu já posso fazer. No lugar do z eu coloco o x, vai ficar x ao cubo. Então, isso aqui vai ser integral de 0 a raiz de π, x ao cubo dx. Menos. Bom, no lugar do z eu vou colocar x. Então, vai ficar seno de x quadrado. Menos seno de 0. Pelo menos o seno de 0 é 0 mesmo. Então, vai ficar integral de 0 a raiz de π, x, aí vezes seno de x quadrado menos seno de 0. dx. Claro que isso aqui vai dar 0. Então, só tenho que integrar isso daqui. Bom, aqui vai dar x à quarta sobre 4. X à quarta sobre 4. Isso de 0 a raiz de π. E para eu resolver essa integral aqui, eu posso chamar u de x quadrado, né? Deixa eu fazer aqui no canto. Ó, posso chamar u de x ao quadrado. E aí o meu du vai ser 2x dx. Então aqui vai ficar menos integral. Quando x é 0, u é 0. Quando x é raiz de π, u vai ser raiz de π ao quadrado, que vai ser π. Aí aqui vai ficar seno de u.
E aqui, no lugar do dx, x dx, né, que é o que eu tenho aqui, ó, x dx, vai ficar du sobre 2. Então, vou colocar du aqui e o sobre 2 aqui fora. Pronto, estamos chegando no final já. Então, aqui, no lugar do x, eu vou colocar raiz de π. Raiz de π à quarta vai ficar π ao quadrado. Então, π ao quadrado sobre 4. Quando eu colocar zero, vai zerar. Menos meio. Aí aqui, integral do seno é menos cosseno. Então, vai ficar aqui mais cosseno de u de 0 a π. Gente, só que isso daqui, ó, quando eu colocar cosseno de π é menos 1. Menos cosseno de 0 vai ficar menos 1, vai ficar menos 2. Então, no final, já vou colocar a resposta aqui. Vai ser π ao quadrado sobre 4 menos 1. Tá? Já que bem aqui, ó, isso aqui está dando menos 2. E essa daqui é a resposta final. Tudo bem? Bom, eu queria resolver a prova com vocês, até para aproveitar, sei que vocês já estão um pouco cansados de tanta conta, né? Então vamos comentar aqui rapidamente a prova e eu já vou aproveitar para resolver. Lembrando que eu não comecei a corrigir a prova de vocês, então não sei se teve algum erro assim comum, né? Qualquer coisa eu posso comentar na próxima aula, mas a priori, né, era para ser uma prova bem tranquila, né? Quero até comentar alguns pontos aqui com vocês. Bom, então você já sabe, aqui temos a nossa querida Adelaide, né, que dessa vez aqui foi tomar um açaí. E depois ela queria saber quantos litros de açaí ela consumiu. Então vamos lá. Bom, primeira questão. Só era uma questão à prova, né? Olha só, gente, vou ler aqui. Adelaide comprou açaí e encheu completamente um copo. Depois de ter tomado tudo, ela ficou curiosa para saber quantos litros ela tinha consumido. Até aqui é só algo lúdico, né? Só algo para você rir na hora e tudo mais. Vamos lá. Então, aí que vem a pergunta. Para representar matematicamente o copo, ela usou a função, aqui diz, a função é uma função constante. Aqui depende do tipo de prova. Vou colocar 3 aqui. Podia ser 2, 3, 4, 5, enfim. O domínio é esse daqui. Tá o quê? X ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual que 4. Tá, então, letra A. Pede aqui para você fazer um esboço do copo, né? Então, vou guardar aqui a prova. Então, você já entendeu, a Adelaide gosta muito de cálculo. Então, tudo que ela vê, ela tenta aplicar o cálculo. E agora, então, ela resolveu representar um copo por meio dessa função e deste domínio. Bom, como é que a gente faria uma questão dessa? Bom, se ele quer desenhar essa função para esse domínio, você poderia fazer assim, ó. Você colocava aqui os 3 eixos. Bom, se você olha só para a função ela é constante. É a função constante. Se é constante, gente, como é o gráfico dela? É um plano paralelo ao chão. Então, você poderia começar por aí, mas não vai ser isso o formato final. Mas eu poderia começar por aí, ó. Eu faria bem aqui um plano paralelo ao plano XY. Aí esse plano, ele corta o eixo Z, vamos falar que corta bem aqui no 3. Isso seria o gráfico da função se o domínio dela fosse todo o R2, mas não é todo o R2. Ele fala que o domínio dela é esse daqui. Então, se eu fosse olhar só para o plano XY, eu teria que desenhar o gráfico dessa inequação, que seria o quê, gente? Isso aqui é um disco. Centro na origem e raio quanto? Raio 2. Então, se eu fosse desenhar só o domínio da minha função, ó, eu desenharia aqui, ó, um disco, centro na origem, raio 2. Isso no plano XY, né? Aí vamos para cá. Onde é que está o meu plano XY?
Meu plano XY está aqui embaixo, ó. Então aqui embaixo eu desenharia algo assim mesmo. Não precisaria ser tão rigoroso, né? Desde que você colocasse aqui que o raio é 2. Então olha só, você tem aqui um plano, só que aqui embaixo você quer só o domínio para esse disco. Então como é que vai ficar aqui em cima? Vai ficar o disco também. Então no final você ia ter algo assim. Ou seja, era um copo cilíndrico, né? Aqui é 3. Tá? Então esse era o copo. Poderia não desenhar também ali o plano, não tem problema. Desde que no final desenhasse corretamente aqui esse copo. Tinha que indicar, tá bom? Você tem que indicar a que altura está esse copo, nesse caso é o 3. Se fosse outro tipo de prova, teria que indicar qual é aqui. E tem que indicar também aqui embaixo, tá, gente? Tem que indicar o raio. Se você não indicou, só colocou cilindro, você não vai ganhar a pontuação toda, tá? Porque aí você não está sendo tão exato na representação. Então eu só pediria para você colocar aqui o raio também a minha altura. Pronto, só isso. Item B. Ele pede para calcular quantos litros ela consumiu. Ora, a questão diz que ela encheu o copo inteiro e tomou tudo. Então, basicamente, o que estava pedindo era para calcular o volume disso daqui. Tá? Aí você tem duas opções, né? Uma opção seria você usar integrais duplas, que seria a opção mais divertida, ainda mais para vocês na prova. Então, usando integral dupla para isso daqui, como é que ficaria? Ora, eu quero calcular volume, né? A gente já usou integral dupla para calcular volume aqui, onde a minha função é a função 3. Então, toda vez que você calcula, olha só, essa função não é negativa, tá? Toda vez que você calcula a integral dupla dela, você está calculando justamente o quê? O volume do sólido abaixo dessa região. Então, bastava você pegar e dizer assim, olha, o volume é a integral dupla nessa região aqui D da função 3. É isso. Só que a sua região é um disco, né? Então, obviamente, seria muito melhor para você usar coordenadas polares. Então, para esse disco, o raio ele vai de 0 a 2 e o θ vai de 0 a 2π. Tudo bem? Então, vou aplicar isso lá. Então, vai ficar integral de 0 a 2, integral de 0 a 2π. A minha função é a função 3, está aqui. Aqui, dθ, dr. Tanto faz a ordem, que aqui eu estou no retângulo polar, então pode ficar assim. Estou esquecendo alguma coisa? Estou, né? O quê? Jacobiano, então tem que colocar o R aqui. Aí vamos calcular agora isso aqui. Então, volume vai ser... Esse 3 é constante, posso tirar ele daqui. Então, tira ele e já posso separar em duas integrais se eu quiser. Então, vai ficar integral de 0 a 2, r dr, integral de 0 a 2π, dθ. Vamos calcular essas duas integrais. Vai ficar 3. Aqui, r ao quadrado sobre 2. Isso de 0 a 2. E aqui, θ, de 0 a 2π. Bom, aqui vai ficar 2 ao quadrado, que é 4. Então, vai ficar 3 vezes 4 sobre 2. E aqui, no lugar do θ, eu coloco 2π. Vezes 2π. Divido aqui, né? E no final a minha resposta vai ser 12. Deixa eu colocar aqui embaixo. Volume igual a 12π. Não sei se eu coloquei unidade, acho que não. Vou colocar assim, unidade e volume. 12π era a resposta. Isso era uma forma de você fazer. Tem outra forma de fazer essa questão, gente? Tem, né? Você identificou o quê? Você tem um copo cilíndrico. Aí você quer saber o volume de açaí. Só que o açaí foi até o final do copo. Então, se você descobrir o volume do copo cilíndrico, você descobre o volume do açaí. Certo? Como é que calcula o volume do cilindro? Área da base vezes a altura. A seção transversal é constante. Não precisa dividir por 3, não. Isso é só do cone. Então, qual é a área da base? O que é a base? É πr ao quadrado. É um disco. Então, você calculava πr ao quadrado vezes a altura. Tá? Como é o disco aqui? Ó? Qual é o raio do disco? 2. Então, ficava assim, ó. Isso é outra forma de fazer. Quem fez qualquer uma das formas, não tem problema, desde que você tenha feito corretamente, tá? Então, aqui, ó, volume, outra forma de fazer seria área da base, já que é um cilindro, tá, gente? Vezes
a altura. Você nem acredito que eu passei uma questão dessa, só uma questão que você nem precisaria calcular a integral dupla. Tá? Isso aqui é uma vergonha. Espero que as outras pessoas não estejam vendo essa questão aqui. Então, a área da base, πr ao quadrado, r é 2, então ficou 2 ao quadrado. Quanto é a altura desse copo? É 3. Vezes 3. Aí olha quanto vai dar. 12π. Tá? Tá aqui. Pronto. Porque é um cilindro. Assim, claro que eu gostaria, se possível, que você usasse integrais para resolver essa questão, mas se você fez assim, não tem problema. A pessoa fez assim, eu fiz pela parte mais difícil, eu vou ganhar ponto extra? Não, mas, pelo menos, caso você tenha errado alguma coisa, é mais fácil de eu considerar alguma pontuação usando integral do que usando aqui, né? Porque vai, ó, por exemplo, aqui, você identificou que é um cilindro, mas sei lá, por algum motivo você dividiu por 3 aqui. Aí não tem como fazer tanta coisa, você não vai ganhar o ponto inteiro, nem tem como lhe ajudar muito, né? Porque aqui era pouquíssimos passos, aqui eram mais passos. Tá bom, gente? Vocês fecharam? Todo mundo está aqui tirou 9? Com certeza, né? Só mostrar aqui as aplicações para vocês, mas a gente resolve já na próxima aula, tá bom? Então a gente vai terminar um pouquinho antes, mas também para vocês não ficarem tão cansados, né? Já na quarta-feira a gente vem aqui com todo o gás para resolver muitos exercícios também. Então vamos voltar aqui para o slide, só vou mostrar as aplicações, também não vou demorar, porque as aplicações são bem rápidas. Então, ó, de integral tripla, quais aplicações eu tenho para fazer? Bom, em integral tripla, gente, eu vou mostrar aqui para vocês duas aplicações. Uma delas eu já mostrei, que foi a nossa motivação, foi para falar de massa. E a outra é uma bem direta também, vou falar de volume. Então, olha só, primeira aplicação. Você pode usar integral tripla para calcular a massa de um sólido. Então, se você tem a densidade de um sólido, que ele ocupa uma região tridimensional, e você quer calcular a massa desse sólido, basta você calcular uma integral tripla da função densidade. A demonstração disso daqui nós já fizemos, né? A gente fez no início da aula, que é a nossa motivação para integral tripla. Então, se eu te pedir, calcula a massa do objeto, e eu te der a densidade, você vai calcular a integral tripla da função densidade. Só isso. Segunda aplicação. A integral tripla também serve para calcular um volume. Como? Basta você integrar a sua região e a função que você vai usar é a função unitária. Por que isso daí? É o mesmo raciocínio lá da integral dupla. Imagina que você quer calcular um hipervolume. A seção, ou melhor, a seção não, né? O seu volume, no caso, seu objeto é constante, na quarta dimensão também, e a sua altura, entre aspas, na quarta dimensão é 1. Então, como é que você calcularia esse volume? Ou você integrava a função 1, ou você pegava o seu volume e multiplicava por 1. Então, usando aquele mesmo raciocínio, você chega nessa expressão aqui. Então, quer calcular o volume de uma região? Integra ela na função 1. Tudo bem, gente? Então, é basicamente isso. Olha, eu vou só mostrar aqui para vocês, mas na próxima aula eu quero começar resolvendo esse exercício aqui, ó. Tá? Então, anote, se possível, e tente fazer em casa. Então, olha só, uma massa está distribuída sobre um sólido limitado pelas superfícies, de modo que a densidade é dada por esta função aqui. Aí, o que ele pede? Calcule a massa total do sólido. Bom, então é isso. Na quarta-feira a gente inicia resolvendo essa questão. Tentem fazer em casa. Obrigado pela presença. Até mais.